Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Louvamos o teu nome. Bendizemos o teu nome e oramos para que o Senhor, mais uma vez, perfure o nosso coração, penetre nos lugares mais profundos da nossa alma, os lugares onde nós não temos controle. Toque naquele lugar, no íntimo, no recôndito da nossa alma, nas câmaras mais secretas do nosso coração, nos palácios mais profundos da nossa alma. Encontre abrigo, encontre transformação em Cristo Jesus. Que o meditar do meu coração e que as minhas palavras sejam agradáveis a ti. Amém. O mar tem muitos benefícios. Eu lembro de quando eu era mais novo e eu me aventurava em surfar ainda. Isso mesmo. A nossa praia de Balneário ainda era limpa. E eu lembro quando nós tínhamos algum corte ou algum arranhão, era preciso apenas 2, 3 dias para cicatrizar os machucados, ocasionados por uma infância muito agitada. Depois dos 30, agora eu posso falar isso, né? Demora muito mais para curar as coisas, né? Ainda mais quando no hotel fazenda você machuca no mesmo lugar que você machucou há 2 semanas atrás. Só pela graça. O que faz da água do oceano ser diferente, por exemplo, da água da pia, é o sal dentro dela. Qualquer gota da água do mar, por menor que seja, ela está saturada de sal. Da mesma forma, quando se trata das doutrinas centrais do cristianismo, ou melhor dizendo, quando se trata do Evangelho de Jesus Cristo, não há elemento deste Evangelho de Jesus Cristo que não esteja infundido na graça de Deus. Na verdade, meus queridos irmãos, o próprio Evangelho é definido pela graça, pois além da graça não há Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, nossos grupos de discipulado que acontecem a cada 15 dias aqui pela cidade, eles estão mergulhados numa carta chamada Gálatas. Nesta carta de Paulo aos Gálatas, ele trata muito sobre o Evangelho da graça. Entretanto, irmãos, nós vemos que toda a Bíblia trabalha sobre isso. E Efésios, capítulo número 2, consegue tratar de forma magistral. Na verdade, eu chamo de a maneira extraordinária que o apóstolo Paulo consegue trabalhar o Evangelho da graça de Deus aqui no capítulo 2. Na verdade, o capítulo 2 de Efésios, Paulo está explicando, definindo a natureza do Evangelho da graça. Aí você pode se perguntar, por que isso é importante para mim hoje, pastor? O que isso tem a ver com a minha vida? Por que isso é importante para mim hoje? Eu vou te dizer por que é essencial. Porque quando removemos, irmãos, a graça do Evangelho, encontramos em nossas igrejas cheias de pessoas que estão tentando ganhar a salvação através das boas obras ou manter a salvação
através das boas obras. O fato, quando tiramos a graça do Evangelho, nos tornamos pessoas carregadas, sobrecarregadas, com um desânimo tão silencioso que aos poucos vai silenciosamente matando a chama da graça do Evangelho em nossas almas. Até o ponto de que muitas vezes até tentamos viver o que cantamos dominicalmente, mas simplesmente não conseguimos fazer progresso. Você já tentou viver aquilo que você canta e passar durante a semana, meses e não conseguir? E muitas vezes ficar desanimado, mesmo com os melhores esforços. Quando tiramos a graça do Evangelho, nós nos tornamos obsoletos. E essas buscas por transformação, por viver aquilo que se canta, se transforma numa linha de chegada, e não mais numa linha de partida, onde o próprio Deus nos pega pelas mãos e nos conduz nos ritmos da graça a viver com sabedoria a vida cristã. Entender a graça do Evangelho é essencial, irmãos, porque nesta passagem bíblica de hoje, Paulo nos dá uma completa compreensão da natureza da graça de Deus. Por isso que nesta manhã, a partir do texto da palavra de Deus, nós iremos fazer dois movimentos nesse texto. Quais são esses movimentos, pastor? Primeiro movimento, nós iremos ver as 3 dimensões da graça, e dentro das 3 dimensões da graça, nós iremos responder 4 perguntas. Que perguntas são essas, pastor? Primeira pergunta, por que precisamos da graça? Segunda pergunta, como a graça realmente funciona? Terceira pergunta, o que é graça? E quarta pergunta, que diferença isso faz em nossas vidas? Na primeira dimensão da graça, nós vamos ver que é do capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Se nós fôssemos pegar, irmãos, esses 10 versículos que lemos hoje e fôssemos organizá-los, nós podíamos organizá-los em 3 partes, que nós estamos carinhosamente chamando de das 3 dimensões da graça. A primeira dimensão do versículo 1 ao versículo 3, a segunda dimensão do versículo 4 ao versículo 7, e a terceira dimensão do versículo 8 ao versículo 10. Na primeira dimensão da graça, versículo 1 ao versículo 3, iremos responder a primeira pergunta: por que precisamos da graça? De forma direta, precisamos da graça, porque antes da graça estávamos miseravelmente perdidos. Isso mesmo, os 3 primeiros versículos não fazem coro com o politicamente correto da nossa cultura, que insiste em nos dizer coisas sobre nós mesmos que não somos. Na verdade, em Romanos capítulo 3, verso 3, somos recomendados pelo apóstolo Paulo a não pensar de si mesmo além do que convém. Existe uma canção do cantor Luke Bryan que conseguiu resumir o pensamento atual da nossa sociedade. Essa música, na verdade, alcançou o primeiro lugar nas paradas norte-americanas e, desde então, vendeu mais de 1 milhão de cópias como single, ganhou disco de platina em 2018, porque carrega o título dessa música. Porque carrega na sua música este título, na verdade. Abre aspas. Eu acredito que a maioria das pessoas são boas. Olha o título dessa música, que eu acredito que a maioria das pessoas são boas. Ganhou disco de platina em 2018. A verdade, irmãos, que o título dessa música é exatamente o oposto da verdade que as Escrituras nos ensinam. Exemplo disso, Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que não há ninguém bom, nem mesmo um. Na verdade, Luke Bryan pode ser um bom cantor country, onde eu sou fã, mas ele não é um bom teólogo. A Bíblia nos diz, irmãos, que antes da graça estávamos miseravelmente perdidos, enganados e depravados. O verso 1 diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo estava falando sobre uma morte espiritual, como ele também diz no verso 2, que andávamos, que seguíamos um mau caminho deste mundo, ou seja, éramos como The Walking Dead, eram como os mortos-vivos, caminhando a direção da morte como mortos, procurando morte. Irmãos, a verdade é que o Paulo descreve um diagnóstico aqui do homem. Ele faz um diagnóstico do versículo 1 e 2, dizendo que estávamos mortos, e ele é direto, ele não fala que estávamos enfermos, que estávamos à beira da morte. O Paulo é enfático, ele é direto, ele é objetivo. Estávamos mortos. Por que isso é importante, irmãos? Isso é importante porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, trata deste assunto.
Na verdade, nós vemos no início da história da humanidade, Deus criando o mundo, estabelecendo o jardim, criando Adão e Eva, dizendo a eles o que deveriam fazer e também dizendo a eles a única coisa que não deveriam fazer, que era comer da árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, isso daí. E eles, o que Deus falou para eles? Que quando eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. Opa, Deus falou que se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. E Efésios capítulo 2 fala que estávamos mortos. O que aconteceu nesse interim? Acontece que vem a serpente no capítulo 3, começa a minar o comando de Deus para eles, e para que eles comessem do fruto, dizendo a eles que se eles comessem, eles não morreriam, mas seriam como Deus. Sabemos que eles foram tentados, eles cederam e pecaram contra Deus. E naquele momento onde eles pegaram o fruto e comeram do fruto, o que aconteceu com eles? Eles morreram. Bem, eles não caíram mortos como um cadáver no chão do jardim do Éden, mas espiritualmente a sua linha de vida foi interrompida, foi rompida. Eles foram criados à imagem de Deus, e aquilo que eles tinham como um tipo de linha de vida relacional com Deus foi cortado. É como se o seu suprimento de oxigênio, seu fluxo sanguíneo fosse cortado. O cordão umbilical espiritual deles foi rompido. E por causa disso, Romanos capítulo 5 diz que através de um homem entrou o pecado e alcançou todos os homens depois dele. Em outras palavras, todos nós nascemos espiritualmente natimortos. Por isso que Paulo diz que antes da graça estávamos mortos. E por estarmos mortos, Paulo diz que estávamos seguindo 3 influências. Que influências são essas, pastor? Paulo diz no versículo 2. No verso 1, ele diz que estávamos seguindo. Mas então, nós vamos ver o que estávamos seguindo. Se ele diz que estávamos mortos, e em sequência diz que estávamos seguindo, é realmente The Walking Dead. É realmente mortos-vivos, mortos que estão seguindo um caminho, que estão recebendo uma influência. E Paulo descreve essas 3 influências: o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar e a nossa carne. Paulo identifica essas 3 influências que estávamos seguindo enganosamente. Este termo, em seguir, literalmente significa que antes da graça estávamos sendo enganados. O que significa isso? Que mesmo que pensássemos que estávamos indo na direção correta, estávamos indo na direção oposta. Então, o que estávamos seguindo? 3 influências. Qual é a primeira influência que estávamos seguindo por estarmos mortos em nossos delitos e pecados? O curso deste mundo. E aqui vale a pena a gente trabalhar um ponto. O que é ser enganado pelo mundo? Ser enganado pelo mundo é crer nos valores deste mundo cegamente. É seguir aquilo que o mundo diz que devemos perseguir. É almejar aquilo que o mundo diz que devemos almejar. Mas acontece que este mundo, irmãos, inverte tudo que a palavra de Deus diz. De forma bem simplória. O que a palavra de Deus diz que é certo, este mundo diz que é errado. E o que a palavra de Deus diz que é errado, este mundo diz que é certo e, além do mais, tentam nos convencer disso. Como diz o teólogo e filósofo Chesterton, chegará o tempo onde teremos que provar que a grama é verde. Chegou esse tempo. Paulo diz isso. Estávamos sendo enganados pelo mundo. Este mundo, irmãos, chama de sucesso coisas que muitas vezes a Bíblia chama de fracasso. Este mundo muitas vezes chama de riqueza o que a palavra de Deus chama que é pobreza. Como diz o velho ditado, tem pessoas que têm tanta pobreza que a única coisa que lhes resta é o dinheiro. Nós temos que entender que muitas vezes podemos estar sendo cegos. Por isso que Paulo afirma em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça, ao termo graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, olha o contraste aqui gramatical. Pelo contrário, inverta, não é esse caminho, inverta. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, primeiro, influência que estávamos sendo enganados por estarmos mortos era sermos enganados pelo curso deste mundo. Mas Paulo fala mais de 2 influências. A segunda influência é sermos enganados pelo príncipe da potestade do ar.
O que é o príncipe da potestade do ar? Traduzindo, é Satanás. A Bíblia nos diz que estávamos sendo enganados pelo mundo, mas também sendo enganados por Satanás. Isso mesmo, o próprio inimigo atuando nos filhos da desobediência, como ele explica, que no capítulo 6, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais das trevas. E estas forças das trevas têm o objetivo de nos enganar, visando nos desviar do caminho do Senhor. Isso mesmo, vale dizer, irmãos, que essas forças as forças das trevas não estão controlando soberanamente. Mas o que elas fazem? Elas apelam para a nossa natureza caída. E ao fazer isso, antes da graça, não podíamos fazer nada, senão desobedecer a Deus e pecar como Adão e Eva. Agora Paulo identifica o terceiro tipo de influência enganosa, que é a nossa própria carne. Acompanhem comigo o versículo 3. Entre os quais também nós andamos outrora seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sabe o que isso significa? Significa que em nossa essência fomos escravizados a esses desejos distorcidos, a essas paixões pecaminosas, que nos escravizam com o objetivo de nos enganar para que o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e a nossa carne nos leve para longe da vida com Deus. Quando Paulo diz que estávamos mortos, ele diz que a nossa essência foi escravizada pelo pecado. E isso significa que nós nascemos com um obstáculo em direção a Deus. Nascemos com uma espécie de espírito rebelde, cavalo selvagem, indomável, um cavalo que não quer submeter ao seu senhor, que ele quer ser selvagem, ele quer ditar os seus próprios ritmos. Por isso que Paulo diz que éramos filhos da ira, porque por isso que antes da graça havia uma hostilidade entre nós e Deus. Antes da graça, éramos não apenas filhos da ira, mas Paulo diz que nós também somos o objeto da ira de Deus. Não era somente uma ou duas pessoas, era toda a humanidade. Por isso que antes da graça estávamos miseravelmente perdidos. Por que precisamos da graça? Porque antes da graça estávamos miseravelmente perdidos. Nesses primeiros versos, nós precisamos fazer uma breve aplicação. Vemos uma verdade sobre o nosso passado. Nessa manhã, muitas vezes você pode estar sentado aqui e pode ser difícil para você ouvir ou reconhecer as duras verdades sobre seu passado sombrio. Entretanto, ou você pode estar aqui e ser daquele grupo de pessoas que não viveu uma vida tão depravada de formas tão óbvias, externas, como normalmente a gente vê nos testemunhos, né? Ex não sei do que, ex não sei do que. Não sei. O que você... Talvez você tenha sido criado na igreja. Talvez você tenha sido batizado muito novo. E quando olhe para o seu passado, você pense, eu sou mais santo que aquele, menos sujo que aquela outra pessoa. Ou até, pode ter pessoas no nosso meio que olham para o seu passado e pensam, eu não aproveitei a vida. Eu acho que se eu tivesse aproveitado a vida, não me casado, vivido uma vida de farra, balada e festa, hoje eu casaria e eu estaria bem. Você está sendo enganado por Satanás. Satanás tem vencido você. Nessa manhã nós vamos vencer essa guerra. Amém? Estamos fazendo uma verdadeira batalha espiritual nessa manhã. Fecha parênteses. Então, meus irmãos, acontece que muitas vezes você olha para o seu passado e pensa essas coisas. Eu oro para que o evangelho da graça de Deus penetre e perfure a escuridão do nosso coração, para que possamos ser convencidos e conscientes da nossa miserável condição pecaminosa antes da graça, para que o restante dessa passagem possa revelar a luz do evangelho e redimir as nossas vidas. Deixa eu lhe contar uma história que Jesus contou. O evangelho de Lucas, capítulo 7. Jesus está sentado com fariseus, está jantando com eles e entra uma senhora que tinha uma reputação de pecadora. Em outras palavras, ela era conhecida pelo seu estilo de vida pecaminoso. Quando ela entra, ela começa a se inclinar sobre os pés de Jesus e começa a chorar e com o seu choro, literalmente, jorrar lágrimas aos pés de Jesus. Que privilégio. Os líderes religiosos, quando veem aquilo, têm duas reações. Ficam enojados
e ao mesmo tempo ficam cínicos, ficam críticos. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 38 em diante. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo, se este Jesus fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, que interessante, ele pensa e Jesus disse. Jesus sabe de tudo, né? É incrível. Não há nada que pensamos ou falamos que ele não saiba. Então Jesus lhe disse, eu quero lhe contar uma história. Aí Simão responde, diga, mestre. Certo? Como que estava Simão nesse momento, né? Aquela situação e Jesus, eu quero te contar uma história. É tipo assim, cara, deu ruim para mim. Deu ruim, agora Jesus vai contar uma história. Como assim? Jesus disse assim, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, outro lhe devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou ambos. Jesus faz uma pergunta. Simão, qual deles, portanto, amará mais o seu perdoador? Simão respondeu, penso que aquele é quem mais perdoou. E Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo aquela mulher? Agora a aplicação da pregação de Jesus, né? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, que era um costume de receber pessoas com honra. Porém, esta mulher molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você, Simão, não me recebeu nem com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta pecadora ungiu-me os pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem muito se perdoa, pouco se ama. Então Jesus disse à mulher, aquilo que só Jesus pode dizer, e nenhum outro Senhor, seus pecados estão perdoados. O ponto de Jesus para Simão é que quem mais é perdoado, mais amará o seu perdoador. A pecadora amava mais o Senhor, porque percebeu que precisava de mais perdão. E este é o reconhecimento, o mesmo perdão que nós também precisamos. Você sabia que para aumentar a nossa apreciação, a nossa gratidão, a nossa adoração a Deus, Jesus nos leva pelo caminho do reconhecimento da nossa condição de miseráveis. Você sabia disso? Você sabia que Jesus nos leva a reconhecer o quanto somos pecadores, para que possamos reconhecer o quanto somos amados? Irmãos, a lógica é a seguinte, quanto mais reconhecemos nossa miserabilidade, mais seremos gratos pela cordialidade de Jesus, em ter misericórdia para conosco. E quanto mais gratos pela salvação, mais adoração e amor e obediência pelo Salvador. Aqui nós entramos na segunda dimensão da graça. Nessa segunda dimensão da graça, nós iremos responder a pergunta 2 e a pergunta 3. Pergunta 2, como a graça funciona? Pergunta 3, o que é a graça? A pergunta número 1 nós respondemos, por que precisamos da graça? Porque antes da graça estávamos miseravelmente perdidos. Mas a pergunta fica no ar agora, como que essa graça funciona? Deus interrompeu nossas vidas, meus irmãos, e Ele interrompe essa passagem aqui no versículo 4. Quantos aqui tiveram antes de Jesus e depois de Jesus? Não me assusta, meu Deus. Levanta a mão, crente. Vamos fazer escola de membresia de novo. Nós tivemos um antes e o depois. E o que é glorioso, irmãos, aqui nós vamos ver que antes e depois marca um tempo onde Deus interrompeu nossas vidas. Aonde nós nunca mais somos os mesmos. Nós podemos se enfiar no mais profundo vale, mas sempre iremos lembrar da mesa do Senhor. Sempre iremos lembrar da casa do Senhor, não importa. Podemos tentar fugir para o mais alto monte. As grandes alturas não irão satisfazer o nosso coração. Nós podemos ir para os grandes palácios, mas nenhum lugar dessa terra, nenhum palácio dessa terra irá nos fazer se sentir tão à vontade e tão em casa como a casa do Senhor, que é a comunhão dos santos. Deus interrompe nossas vidas e, da mesma forma, Deus interrompe essa passagem com 2 palavras. Mas Deus, versículo 4.
Este mas Deus representa o contraste entre a nossa profunda depravação sendo superada pelas alturas da misericórdia, a podridão do nosso pecado sendo purificado pelas águas cristalinas do Evangelho. Representa o contraste da força do pecado sendo vencida pelo braço forte do amor do Senhor. Representa o contraste entre a culpa e a vergonha sendo vencida pelo perdão e pela redenção da alma. Precisamos perceber que este mas Deus, versículo 4, que é rico em misericórdia, não apaga tudo que ele disse no versículo 1, 2 e 3, mas este mais Deus é acentuando, na verdade, o que disse anteriormente, mas preparando como se fosse uma cláusula introdutória para o assunto principal, que é mais Deus. Deixa eu lhe contar um segredo da língua original. Você sabia que no capítulo 2, aqui na língua original, os primeiros 7 versículos não têm pontos finais? Ai, meu Deus, o que isso quer dizer, Jesus? Os 3 primeiros versículos são uma cláusula introdutória que define um principal assunto, que é o mais Deus. Para a maioria de nossas traduções, há um ponto final no versículo 3. Não tem aí no teu? Na sua Bíblia, ponto final, não é? Normal. Por que isso? Por causa de uma organização gramatical da língua portuguesa. Mas na língua original, nós vamos ver que não temos pontos finais aqui. Porque, irmãos, qual é a causa disso? A causa disso é porque Deus nunca quis que o nosso estado pecaminoso terminasse com um ponto final. Mas sim que Deus viesse e falasse, mas Deus intervém, Deus interrompe nossas vidas com esse entendimento da graça. Mas como que ele faz isso? Como que a graça funciona? Ainda na segunda dimensão da graça, no versículo 1 ao 3, nós aprendemos por que precisamos dela. Porque antes estávamos miseravelmente perdidos. Agora, do versículo 4 em diante até o 7, nós vamos ver como que a graça funciona. E a primeira coisa que Deus faz para nos salvar misericordiosamente é mostrar o seu amor em Cristo Jesus. Veja no verso 4, com a Bíblia aberta, o que ele diz. Mas Deus, que diz aí? Sendo rico em misericórdia. O que temos aqui? Temos um superlativo. O que é um superlativo? Ele é rico, ele tem abundância. A misericórdia nunca poderá se esgotar. A misericórdia que ele tem aqui é de Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é tua fidelidade. Deus que é rico em misericórdia, mas aqui fica mais uma pergunta, o que é misericórdia? Misericórdia, meus irmãos, é quando Deus não nos dá o que merecemos. Vimos nos 3 primeiros versos que merecemos o quê? A ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não nos dá o que merecemos. Na verdade, veremos que Ele nos dá o que não merecemos. Nos dá a sua graça. Observe isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, outro superlativo aqui. 2 superlativos numa mesma frase. Ou ele está sendo redundante, ou ele está querendo pegar um assunto e jogar às alturas e falar, olhem para o alto, contemplem enquanto é grande, contemplem enquanto isso é majestoso, olhem para isso. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor. Irmãos, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus enviou o seu Filho a morrer por nós. Não há nada que você fez que fez Jesus vir a nós. Jesus veio por um amor exclusivo ao Pai e nos amou por causa do amor exclusivo à sua própria glória. Não foi porque você foi bonzinho, não foi porque você teve uma vida tranquila ou uma vida intragável e depravada. Não foi nada disso. Jesus veio por causa de uma aliança que ele fez com ele mesmo. Porque o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O pecado não pegou Jesus de surpresa. Meu Deus, o homem pecou. Espírito Santo, o que a gente faz? Jesus, quem poderá nos salvar? Não, meus irmãos. Apocalipse diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. E que Deus fez uma aliança. E Deus ama vindo primeiro.
é o Deus que intervém, é o Deus que dá o primeiro passo. A sua relação com Deus não é um jogo de xadrez. Se eu jogo uma peça, eu jejuo, agora Deus vem e me dá unção. Eu sacrifico 40 dias, ficar sem comer, Deus me dá mais da sua presença. Não! Isso é paganismo! Isso é mitologia egípcia! Isso é paganismo! Nessa noite, nessa manhã nós estamos derrubando Satanás. Amém, meus irmãos? Aleluia! Isso é paganismo, isso não é adoração, não há nada que você fez, meu irmão, para Deus te amar, porque Deus, Ele é amor e Ele ama amando. 1 João 4, versículo 10, nisto consiste o amor, espaço, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Deus demonstra o amor dele em Cristo. Era necessário. Por quê? Porque éramos o objeto da ira de Deus. Foi por nossa causa que a ira de Deus se acendeu. E a ira de Deus não apenas se acendeu e ficou no ar. A ira de Deus se acendeu e foi destinada a nós. Direcionada a nós. Mas pela graça de Deus, Deus interveio, colocando Cristo como nosso substituto, que absorve a ira de Deus, que havia sido direcionada a nós. E o que acontece, meus irmãos? A ira de Deus recai sobre Cristo, e a graça de Deus recai sobre nós. Ele demonstra o seu amor por meio de Cristo. E sabe o que é o mais incrível? Que a boa notícia não para por aí. Ele não apenas nos salva, mas Ele nos une ao Salvador. Deus não apenas nos salvou, meus irmãos, Ele nos uniu ao nosso Salvador. O que me salvou? O que te salvou? Graça. Mas o que é graça? Graça é Deus não nos dando o que merecemos, a sua ira, mas nos dando o que não merecemos, a sua misericórdia, por causa de Cristo Jesus. Irmãos, a salvação funciona em 3 verbos, no versículo 5, avançando no texto, ao versículo 6. No versículo 5 ao versículo 6, nós temos 3 verbos, que nós vemos que a salvação funciona. Deus nos vivificou, nos ressuscitou ou levantou, e nos assentou. Todos são seguidos por essa preposição, com Ele, com Cristo e com Ele. Ou seja, estamos vivos junto com Cristo, fomos levantados ou ressuscitados junto com Cristo e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Por que isso é importante? Porque isso fala de Deus sincronizando a nossa vida. Sabe quando você pega o seu celular? Para quem aqui tem Apple Lover, né? Tem celular, iPhone, sincroniza tudo no iCloud, sincroniza celular, computador, ou você entra no carro, conecta seu celular no Media Kit e espelha o celular no carro e você mexe no Media Kit, é como se estivesse mexendo no celular e essa sincronização é como se Deus estivesse fazendo isso agora. Para entendermos a sincronização, volte uma página, se a tua Bíblia é de folhas pequenas e letras minúsculas. Né? Ou mantenha a mesma página. Se ela é pequena, se é de letra grande, volta uma folha. Ou uma folha e meia. Não existe. Tô brincando. Era para ser uma piada, né? Mas não sou o Eric. Não sou bom em piada. Foi uma piada. Ri da piada que não deu certo. É uma piada. Agora, para entender essa conexão, volte um pouquinho, irmãos. Capítulo 1, versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Perceba o que está acontecendo aqui. O que Deus fez em Cristo, o que Ele fez em nós? A mesma coisa, que também nos colocou nas regiões celestiais. Versículo 21, ainda do capítulo 21, que lugar é esse? Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ouça com atenção. As coisas que no estado anterior controlavam nós, o mundo, Satanás e a carne, como é descrito no verso 1 ao 3. Podemos agora, ao invés de sermos carregados para o pecado, agora por estarmos em Cristo, podemos ir correndo livres para Deus. Por causa do grande amor de Deus em Cristo, a nossa vida passa a ser sincronizada com Cristo. Irmãos, você sabia que toda a mensagem da Bíblia está resumida nessas 2 palavras, mas Deus. Exemplo disso,
Você pode rebobinar a fita e chegar em Gênesis 3, onde Adão e Eva pecaram, não tinha como consertar o que eles fizeram, mas Deus providenciou um sacrifício e cobriu o pecado. Deus chamou Abraão para ir e disse para ir e que faria dele uma grande nação. Mas Abraão e Sara eram avançados de idade e Sara era estéril. Mas Deus lhe deu um filho. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e falsamente acusado de um crime. Mas Deus o tirou da prisão, colocou sobre governador de todo o Egito. Moisés estava vivendo na parte de trás de um deserto, na vergonha de seu passado, sem se sentir útil para Deus. Mas Deus o usou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Quando eles chegam na frente do Mar Vermelho, cercado pelo exército do inimigo, o que acontece? Mas Deus abriu o Mar Vermelho para que eles passassem e o exército de Faraó fosse esmagado pelas forças das águas. Avançando para o Novo Testamento, lembra o cego de nascença? Não tinha perspectiva de ver, mas Jesus disse: veja, e ele começa a ver. Você lembra do coxo que não podia andar, mas Deus o fez saltar? Você lembra da pequena criança, da pequena menina morta? O que Jesus disse? Talita cumi, mas Deus a ressuscitou dentre os mortos. Você lembra de Lázaro que estava morto há 4 dias na tumba, fedendo, amigos e familiares em luto? Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Toda a mensagem da Bíblia está preenchida com o mas Deus. O que eu quero dizer? Que Deus continua fazendo isso hoje em dia nas nossas histórias. Eu não sei como você chegou até aqui, como é seu passado, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Mas Deus, pegue toda a sua história trágica, de dificuldade, seus problemas momentâneos, suas impossibilidades, seus pontos de fuga, pegue todas as suas impossibilidades e ouça nessa manhã. Mas Deus. Mas Deus. E aqui nós entramos na terceira dimensão da graça, onde iremos responder a última pergunta. Que diferença a graça faz em nossas vidas? Se antes da graça estávamos miseravelmente perdidos, agora pela graça somos misericordiosamente salvos. Ouça bem, mas agora sob a graça somos milagrosamente transformados. Acompanhem comigo o versículo 10. Pois somos, capítulo 2, versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, a graça é primariamente, fundamentalmente, um atributo do caráter de Deus que o conduz às ações e afeições para conosco. Essa graça de Deus, ela tem 2 características. Ela é salvadora, mas ela também é transformadora. O que isso quer dizer? A graça que nos salva da ira, do engano, do ataque de Satanás, dos valores corrompidos do mundo, é a graça também que nos transforma, segundo o caráter de Jesus, para a glória de Deus Pai. Veja no verso 10, diz que somos feitura deles. Honestamente, eu amo essa palavra. Porque essa palavra, na literatura antiga, significa e era usada apenas para grandes obras de artes. Essa palavra feitura é um termo, no grego, que era usado apenas para grandes obras e para grandes artistas. Não era qualquer mão de obra. Hoje, para nós, mão de obra é qualquer pessoa que exerce algum trabalho a partir das suas próprias mãos. Naquela época, feitura dele era quando alguém faz algo realmente muito artístico. Realmente algo muito especial. Você olha e fala, uau, isso aqui é uma obra de arte. É quando você assiste, por exemplo, você ouve a música de um Pink Floyd, por exemplo. Você ouve e pensa, isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é graça comum. Não tem como. Não tem como um homem, sem virtude, compor o que ele compõe ali. É graça comum de Deus. Uau, isso aqui é incrível. Ou quando você pega um quadro, ou quando você lê obras de Tolkien, quando você lê os livros filosóficos de C.S. Lewis, quando você assiste um bom filme que você gosta, você pensa, uau. Né, algumas pessoas mais apaixonadas aqui, quando você assiste This Is Us, né, os mais apaixonados, assim, né, você pensa, nossa, que obra de arte isso aqui, cara, isso aqui é muito emocionante, uma obra de arte. São palavras, o que eu quero dizer, irmãos, com esses exemplos, assim, corriqueiros, da vida ordinária? O que eu quero dizer? Que tem coisas que você olha e fala assim, isso aqui é especial.
Isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui não é de qualquer jeito. Versículo 10, Paulo fala, somos feitura dele. Não é de qualquer jeito. Não é qualquer obra. Não. É o que Paulo diz também em Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Ou seja, o que Deus fez tem o propósito de irradiar e exibir a sua glória. Por isso é o que nós somos. Paulo diz que nós somos obra dele. Nós somos feitura dele. Ou seja, o Paulo ensina no versículo 1 ao 3, Paulo está falando que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, objetos da santa ira de Deus. Agora no versículo 10 ele fala que somos obra dele, somos feitura dele. É como se houvesse um antes, um durante e um depois. É como se versículo 1 ao 3 fosse o antes da graça. Do versículo 4 ao 7, um durante a graça, como ela funciona, como ela aplica na nossa vida. Agora no versículo 10 é como se fosse o depois. É como aquilo que Deus está nos tornando. Quando Paulo diz que nós, os filhos de Deus, perceba com atenção agora, os filhos de Deus são obra de Deus. No mesmo versículo que ele diz que Deus preparou obras para que esses filhos andassem nelas, é porque essa obra que Deus preparou não se resume em uma atividade que o homem pode fazer, mas uma obra que Deus quer realizar no homem. Quando a gente pensa, obras para que andássemos nelas, naturalmente vem o quê? Que atividade que Deus tem para mim? Qual é o lote que eu tenho que carpir? Qual é o prédio que eu tenho que construir? O que eu devo fazer? Ai meu Deus, versículo 10 chegou. Agora Deus vai me falar que eu devo comprar isso, que eu devo fazer aquilo. Ei, meus irmãos, o que Deus está falando aqui não é sobre atividades que Deus vai te dar para fazer, mas é uma atividade que Deus irá fazer em você. Não é sobre o homem realizar uma obra, mas é sobre Deus realizar uma obra no homem. E em Filipenses 2, versículo 13, diz exatamente que obra é essa. Que Deus está operando em nós, tanto querer como operar. Veja que boa notícia! As boas obras estão ligadas ao fruto do Espírito Santo, que são tudo aquilo que antes de Cristo estávamos incapacitados de responder a Deus. Pessoas mortas são incapazes de responder. Pessoas mortas são capazes de interagir. Pessoas mortas são incapazes de obedecer a Deus. Agora ele está falando que nós somos feitura dele e que nós iremos andar em obras que ele preparou. Ou seja, essa obra que ele está realizando dentro de nós, de começar a responder a Deus. É uma obra que Deus quer realizar dentro de nós. E que obra que são essas? Os frutos do Espírito Santo. Deus quer fazer uma obra do amor, da alegria, da paz, da paciência, da mansidão, da fidelidade e autocontrole para a glória de Deus. É isso que Deus quer nos tornar cristãos virtuosos, cristãos que são transformados pela glória de Deus. Se antes de Cristo estávamos mortos, incapazes de responder a Deus, agora por causa do grande amor que operou em Cristo, Deus está operando em nós a transformação necessária para que possamos obedecer a Deus e glorificar a Deus. Concluo, antes da graça estávamos miseravelmente perdidos. Pela graça somos misericordiosamente salvos. E sob este fluxo da graça, somos milagrosamente transformados. Se nesta manhã temos algumas pessoas aqui que olham para o cristianismo, olham para a vida cristã, e quando pensam em obedecer a Deus, sentem-se fracas. Pastor, eu olho para tudo isso que você está falando, e eu não tenho força. Eu estou aqui, já foi uma grande força. Para algumas pessoas estarem aqui já foi vencer uma guerra. Estou brincando ou não? Para muitas pessoas aqui vai vencer uma guerra ao fato de estar aqui. Agora imagina sair daqui e viver o que é pregado. É uma grande guerra. Eu sei disso, o Senhor sabe disso. E o Senhor se compadece disso. Se você olha para o cristianismo e pensa assim, eu não consigo obedecer, eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. O Evangelho da Graça irá encher o seu peito de esperança e o verdadeiro poder de Deus, que não é nos fazer cair, mas é nos fazer caminhar em direção a Deus, em direção à obediência, em direção a uma vida virtuosa e uma vida cristã.
Se você se sente fraco, não consigo, pastor. Fica tranquilo, tá bom, meu irmão? Porque Deus dá o primeiro passo. E Deus milagrosamente irá encher o seu peito de coragem. Irá milagrosamente encher o seu peito de esperança. O fato de você estar ouvindo essa pregação, você não está ouvindo uma palestra. Você está ouvindo a palavra de Deus. Isso aqui é profecia. É 45 minutos de profecia. Deus falando no teu peito. E enchendo o teu peito de realidade espiritual. Enchendo tua vida de virtude. Mas se nessa manhã também temos pessoas que até acham que obedecem a Deus, mas obedecem a Deus com a força do próprio braço. Nesta manhã nós podemos ter os moralistas, que olham para aqueles que não conseguem obedecer e falam, cara, poxa, é só agir, é só decidir. Levante-se, cara, decida viver para Jesus. É fácil. Nós temos muitos moralistas. Nós somos moralistas. Nossa, aquela pessoa não consegue orar todo dia. É só decidir. É simples. É só acordar mais cedo, fazer um café da manhã, abrir a Bíblia e preparar o storyzinho. E tá tudo simples. Não é simples. Quem diz que gosta de orar é porque não aprendeu a orar. Oração é guerra, meu irmão. É luta contra a carne. É luta contra Satanás. É luta contra o mundo. Oração é a arma que Deus deu para nós, para matar nós mesmos. Oração, cara, não é atividade física. Oração não é entretenimento. Oração não é lazer. Oração é guerra. Ou oramos ou não vivemos. Por isso que o moralismo tem que cair do nosso chão. Tem que sair de nós. Não é só obedecer, irmãos. Porque se fosse só obedecer, Jesus não teria vindo. Jesus não teria vindo. Do que adianta, então? Ele morrer na cruz, Ele nos salvar, Ele nos dá poder, do que adianta? Se pela força do próprio braço você consegue. Eu oro para que essas pessoas, as muletas que te sustentam, caiam nessa manhã. Caiam. E você experimente pela graça o amor restaurador, ressuscitador, levantador de Deus, pegando pelas suas mãos e agora te ensinando a andar com Jesus na frente. E não você falando, vem Jesus, vem Jesus, vem atrás de mim. Eu estou indo para lá, estou indo fazer isso aqui. Não, Jesus, não é que você quer que eu vá. Jesus, não, você vai na frente. Não é uma dança onde ambos ditam para onde vão. Não é uma dança. A dança é da Trindade, a Trindade faz isso. É obediência, é pai carregando o filho pela mão. Eu te pego pela mão, não vai ficar andando assim não. Aqui ó, pum, vem cá, anda aqui atrás de mim. Que Deus tem que te pegar pela mão, para de ficar andando em círculo assim. Correndo, não, pega pela mão. Moralista tem que ser assim. Moralismo dentro de nosso coração tem que apanhar de Jesus. Ser disciplinado, porque o pai corrige o filho que, aleluia, que ama. Então, ó, pega na mão e vem cá. Então, que as nossas muletas caiam, gente. Que a gente pare de ficar tentando correndo assim, ó. E Deus só olhando para nós assim, tipo, meu Deus, cara, para, deixa eu te falar. O Evangelho da Graça é uma coisa linda e eu oro para que isso transforme nossas vidas. E eu concluo com a última aplicação. Há quanto tempo você é cristão e continua com os mesmos pecados, com as mesmas manias? Reflita nisso por um instante. Há quanto tempo, pensa no seu antes e depois de Cristo. Pense no seu antes e depois. Faz uma breve reflexão agora. Pense no seu antes e depois. Pense em questões que você era antes de Cristo. Faça essa breve reflexão. Tenta lembrar um pouquinho disso. Tenta resgatar coisas assim lá do passado. Tenta resgatar. Faz esse exercício assim de memória. Coisas que você, lá do passado que você era antes de Cristo. Agora olha para frente, olhe por todas as coisas que mudou, que realmente mudou. Glorifica a Deus, por isso, fica alegre. Mas agora também, quais são coisas que ainda se mantêm? Quantas horas de voo que você tem de culto? Tenta calcular quantas horas de voo que você tem de igreja. Tem pessoas que têm mais horas de culto aqui do que até de televisão. Glória a Deus por isso. Mas agora vamos partir de um ponto de partida agora bem pragmático.
Vamos pensar sobre isso. O que você ainda continua sendo igual? Que não mudou, não transformou? Que manias que você tem que te afastam de Deus? No casamento é o lugar onde Deus nos discipula, né? Que coisas dentro do casamento que você não é transformado ainda? Seu jeitão chato, seu jeitão birrento, o seu jeitão grosso, seu jeitão impaciente. Tudo isso. Isso é uma coisa de crente, não, gente. Nós vamos ser transformados. Há quanto tempo você é crente e continua com os mesmos pecados? Há quanto tempo? Muitas vezes, quando nós tiramos a graça do Evangelho, tem pessoas que falam assim, já que eu não fui transformado, então o que eu acredito não é o Evangelho. Não, pelo contrário. Você não está entendendo. Você está numa luta contra a carne. Você está numa luta contra Satanás, que está tentando te fazer acreditar que o que você acreditou não era o Evangelho. Muitas vezes não era mesmo. Porque nós acreditamos muitas vezes na salvação pelas obras. Muitas vezes nós acreditamos na proposta do Evangelho, do tipo, venha para Jesus e você ganhará o mundo. Venha para Jesus e você ganhará influência. Venha para Jesus e você ganhará dinheiro. Venha para Jesus e você vai se tornar uma pessoa de destaque. Isso não é Evangelho. Realmente, volte 10 casas e eu quero te discipular. Toda quinta-feira eu estou aqui na igreja o dia todo discipulando pessoas. Vem aqui que eu vou te apresentar o Evangelho. De verdade. Se você quer reaprender do zero, quero te ensinar. Tu vai sair daqui com uns 15 livros, 10 páginas para ler por minuto. Tô brincando. Eu vou te discipular, vou te ajudar. Muitas vezes não foi o Evangelho mesmo. Aí muitas vezes é por causa disso que não conseguimos viver a graça. Mas muitas vezes nós sim acreditamos no Evangelho da graça. Nós congregamos até numa igreja reformada. Uma igreja que tem pregação expositiva, canto congregacional. Mas lá na minha casa não é nada expositivo. Lá dentro das 4 paredes não é nada bíblico. Lá quando eu estou fazendo, quando ninguém me vê fazendo, não é nada bíblico. Quando eu vou tratar minha esposa, quando eu vou tratar meus filhos, quando eu vou tratar os amigos, não é nada bíblico. Nessa manhã precisa ser um antes e depois. Porque viver cristianismo pela metade, irmão, sério, sai da igreja. Sai da igreja. Viver pela metade, sai da igreja. Não adianta. Viver cristianismo pela metade não adianta, é enganação. Sai da igreja e fala assim, nossa, eu estou perdido. Estou mal. Aí volta no outro domingo. Não vai pecar, volta no domingo. Aí fala, cara, eu preciso me converter de novo. Aí, miserável, tu atendeu, tu entendeu. Enquanto estava aqui dentro, achando que estava tudo certo, você não mudava. Irmãos, tem coisas que sim, a gente tem que ir para o psicólogo, tá? E não é pecado. Tem coisas que você tem que tratar a tua irritação. Tem pessoas muito irritadas, pessoas ficam brabas, estouram. Isso não é cristianismo. Eu amo aplicar os sermões. Irmão, nós precisamos ser transformados. O Evangelho precisa transformar a gente. E sabe qual é a boa notícia? Você ficou até com medo. Meu, pastor, caramba. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, calma. Sabe qual é a boa notícia? Somos feitura dele. É ele que está fazendo essa obra em nós. É ele que vai tirar as muletas que sustentam o seu cristianismo merreca e que vai te fazer cair e clamar por um Salvador até que, enfim, e não ficar se transformando num alto Salvador. Até que, enfim, você vai reconhecer que precisa de um Salvador. De que você não vive o cristianismo sozinho. Não existe lobo solitário no Evangelho. Existem ovelhas no pasto. Simples. O que Deus nos prometeu foi vida eterna e não uma vida de influência aqui nessa terra. Amém? O que é ser transformado? É os frutos do Espírito Santo. Não são grandes obras. Eu fui salvo porque agora eu vou mudar o mundo. Vou construir um hospital e as pessoas serão atendidas e vai ser maior do que o Médicos Sem Fronteiras. Em nome de Jesus, que Deus faça isso na tua vida. Mas não é isso que Deus nos prometeu. Deus prometeu não uma obra que nós iremos realizar, mas uma obra que Ele iria realizar no homem. É isso que Deus prometeu. Transformação na nossa vida. E não a nossa vida transformando o mundo nos 7 montes da influência. Isso não existe. Irmãos, precisamos cair aos pés de Jesus.
Precisamos cair aos pés de Jesus, reconhecer nossas miserabilidades. Precisamos reconhecer o quanto somos miseráveis. Mesmo, pastor, mas eu nunca tive um passado de desviar. Mas você não entendeu nada então, meu filho. Você é pecador, você não está pecador, você é pecador. Então caia, porque você é tão pecador como qualquer um outro que está aqui nessa manhã. Você é tão pecador, não existe menos pecador, aquele é mais, aquele é menos. Não, existem pecadores. Mas o que diferença faz então? Que linha que traçamos? Aqueles que se rendem e aqueles que se enrijecem. De qual time você será? Os que se enrijecem ou os que se rendem? A minha oração é para você que se renda e experimente a transformação do Evangelho, mudando o seu caráter, mudando o seu jeito de viver, o seu jeito de trabalhar, de tratar sua esposa, seus filhos, seus amigos, se tornando um cristão para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que nesta manhã seja um antes e um depois. Que nessa manhã seja, estávamos vindo desse jeito, brabos, irritados, sobrecarregados, planejando coisas para fugir do processo de Deus, planejando muitas coisas para fugir daquilo que Deus nos deu. Nessa manhã Deus está te dizendo, mas Deus, estou cancelando os seus planos, porque eu estou transformando a sua vida, em nome de Jesus. Oremos.